Olá, meu nome é Amanda, eu sou orientada pela doutora Rosana Mazzoni, co-orientada pela doutora Luísa Mana, e vou falar um pouco do meu projeto. Nesse trabalho, buscamos entender se a urbanização, que é responsável por diversas mudanças nos ambientes aquáticos, pode influenciar também na eficiência de peixes no controle de mosquitos transmissores de doença. A Coiceira reticulata é uma espécie invasora que ganhou um grande destaque pelo seu hábito em consumir larvas de mosquitos e o seu alto potencial para impedir a proliferação de arboviroses. No entanto, não se sabe se ela é realmente eficiente para essa função. E também sabemos que a urbanização ela altera o hábito desses peixes que são os riachos e causam aumento de larvas de quironomídeo, que é a preferência alimentar dos grupos, além de possivelmente alterar o fenótipo desses peixes que vivem nesses riachos mais urbanizados. E com isso acreditamos que as alterações na disponibilidade de alimento que afetam o consumo de invertebrados e o fenótipo causados pela urbanização também vão influenciar na eficiência do grupo no consumo de larvas de mosquito. Dessa forma, nosso objetivo é testar a eficiência no consumo entre grupos urbanos e não urbanos, mensurar sua morfologia craniana e verificar se existe uma relação entre a morfologia e o consumo. Primeiro, nós realizamos testes de eficiência alimentar através de experimentos controlados, onde os grupos recebiam ao mesmo tempo duas larvas, a larva de quironomídeo, que é a preferência alimentar, e a larva de policídio, que são os vetores de arboviroses. Com o resultado desses testes, conseguimos identificar a preferência alimentar dos grupos, e com os seus dados, fizemos alguns testes estatísticos para verificar a diferença entre os peixes de ambiente urbano e não urbano. Em seguida, esses peixes passaram por um processo de desofonização, ou seja, passaram por diversas soluções químicas em que os seus músculos ficavam transparentes e coloriram apenas os seus ossos. E dessa forma, nós conseguimos identificar marcas anatômicas estratégicas no crânio desses grupos relacionados à predação. E com esses dados, nós realizamos alguns testes baseados na morfometria geométrica para verificar possíveis correlações entre a morfologia e o consumo das larvas. Os nossos resultados mostraram que o consumo de quironomídeo foi maior em grupos não urbanos, e quando nós realizamos testes apenas entre machos, o padrão se repetiu e os machos não urbanos consumiram mais quironomídeo do que os machos urbanos. Enquanto para policídio, não identificamos diferença entre os dois fenótipos. Quando nós testamos a influência de outros fatores no consumo, como o tamanho, observamos que as fêmeas maiores, independente de sua origem, urbana ou não urbana, elas também consomem mais quironomídeo do que as fêmeas menores. Quanto à morfologia, identificamos uma alta sobreposição entre os dois grupos, urbano e não urbano, mas ainda assim é possível visualizar que os grupos urbanos eles apresentam mais variações nos crânios do que os grupos não urbanos. Além de que os grupos maiores eles possuem crânios mais largos e mais curtos, o que poderia facilitar no consumo de larvas de quironomídeo. No entanto, nós não verificamos a relação entre o consumo e a morfologia. E dessa forma, nós entendemos que as variações que ocorrem no tamanho e no consumo são impactadas um pelo outro, podendo sim a urbanização ser um preditor indireto de mudanças nessas variáveis, e alguns resultados disponíveis na literatura indicam que a morfologia do crânio e o consumo de larvas está diretamente relacionada, o que contraria com os nossos achados e sugere a necessidade de novas análises para confirmar o padrão encontrado, além de realizar mais pesquisas a fim de buscar possíveis variáveis e mecanismos capazes de explicar os nossos resultados. Dessa forma, vimos, através do nosso trabalho, que investigar os efeitos da urbanização nas características ecológicas de espécies invasoras é fundamental para a construção de políticas públicas, como o uso adequado de peixes no controle de mosquitos, né? E dessa forma verificar se esses grupos realmente são os mais eficientes e os mais indicados para realizar esse controle. Obrigada.